Então, gente, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa programação de aulas, dentro do bloco do Microsoft Word, hoje nós iremos para a sétima aula, o que nós iremos ver hoje é a parte do layout, são as margens, a orientação e as colunas da página, certo? Então, nós vimos na aula passada, aula 6, ilustrações, Smart Art e gráficos, e hoje nós iremos para a aula 7, layout, margens, orientação e colunas, certo? Para isso, nós estamos aqui já com a área de trabalho do programa Microsoft Word aberto, certo? Essa é a área de trabalho do programa, certo? E aqui nós temos a barra de guias ou barra de menus, certo? Começando pelo menu arquivo, página inicial, inserir, layout da página e por aí vai. Então, como a própria ilustração lá do conteúdo já diz, nós vamos clicar no menu layout da página, certo? Clicando no menu layout da página, a gente vai ver aqui, ó, que está selecionado, certo? E aí está selecionada a parte de configurar página. Por quê? Porque esse menu formato adequado de acordo com a necessidade de quem está trabalhando com o arquivo, certo? O que acontece? De antemão nós vamos entender o seguinte: existe, certo, uma norma para formatação de documentos. O que é formatação? Dá formato, o nome está dizendo, dá formato. Então, para que se criou essa norma? Se criou essa norma porque antigamente o que acontecia? Se fazia muito trabalho escrito, e através dos trabalhos escritos as pessoas não tinham um formato específico para entregar esses trabalhos. Então, a partir daí surgiu essa necessidade de criar esse mecanismo de formatação. E com esse mecanismo de formatação foi através de uma instituição, certo, que criou esse mecanismo para poder padronizar todo e qualquer tipo de formatação de qualquer documento existente no computador, na internet, por aí vai, certo? De antemão nós estamos aqui trabalhando com esse menu layout da página, onde nós vamos trabalhar a questão das margens, as margens da página. Nós sabemos que tem a margem superior, inferior, margem esquerda e margem direita. Nós vamos trabalhar a orientação. A orientação é o posicionamento que a página fica. A orientação tem retrato e paisagem. Essa orientação retrato é como se fosse a folha no sentido vertical, em pé, e a orientação paisagem é como se a folha estivesse no sentido horizontal, deitado, certo? Temos aqui também o tamanho, que é o tamanho do papel, que deve ser utilizado para a impressão do documento, e também a parte das colunas, onde nós pegamos um texto, certo? Dentro do Word, e podemos formatar esse texto para que ele fique dividido em várias colunas, assim como a gente vê nos jornais impressos, certo? Então vamos lá, começando. Dentro do menu layout da página, nós vamos trabalhar primeiro com as margens. Existe uma formatação específica da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que para alguns trabalhos acadêmicos a formatação da página, certo? E as margens tem que ser margem superior, superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Vamos ver isso na prática. Vamos aqui pegar um texto qualquer da internet aqui, copiar e colar lá no Word. Fazendo esse procedimento aqui. Então, através desse procedimento, vamos aqui esperar que se faça a colagem do texto que foi copiado. Pronto. Alguns caracteres aqui. E aí o que acontece? Vamos lá. Primeiro, para se trabalhar com formatação, a gente sabe que quando a gente quer formatar o texto, dar formato ao texto, a gente tem que selecionar toda a parte que a gente deseja modificar. Então vamos aqui selecionar todo o nosso documento, né?
Então, seguindo, o primeiro passo é selecionar todo o documento, certo? Que a gente vai utilizar. E depois é só vir aqui na parte de layout da página, página de imagens, a gente vai escolher. Olha, temos diversas medidas de imagens aqui. Vamos lá em imagens personalizadas, para a gente poder escolher. Aqui abriu uma nova guia aqui, certo? Apareceu superior e esquerda, inferior e direita. Então superior e esquerda são 3 centímetros, superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Feito isso, só clicar em OK que ele vai fazer a alteração, certo? Então aqui a gente alterou as nossas margens, certo? A gente está com as nossas margens alteradas no formato, certo? E aí você pode escolher a margem de acordo com o que foi solicitado na especificação do trabalho, certo? Temos aqui vários tipos de imagem para ser escolhido, você escolhe de acordo com o que foi solicitado, com as medidas que forem solicitadas, certo? Vamos lá agora para a orientação. Como eu falei anteriormente, a orientação é o posicionamento que fica a folha, ou seja, o papel onde será impresso o documento. Orientação, nós temos dois tipos de orientação. Retrato, vocês percebam aqui, ó, a folha fica no sentido vertical, como em pé, e paisagem. Paisagem fica no sentido horizontal, deitado. Então, aqui nós sabemos que já está no formato retrato, que a folha está em pé. Vamos modificar aqui para o formato paisagem para vocês verem. Então, percebam que modificou a estrutura, certo? E o posicionamento da página. Novamente, vamos voltar lá para retrato, ó, percebam aqui, ó, vai perceber pelos espaços que ficam aqui. E vamos voltar logo para paisagem, só para vocês visualizarem como que fica esses dois formatos aqui, retrato e paisagem, certo? Então aqui deixar no formato retrato mesmo, que é o formato utilizado. Tranquilo? Aqui nós temos também o tamanho, vai escolher o tamanho do papel que será utilizado. Em tese, o papel padrão utilizado para fazer impressão de documentos é o papel no formato A4, que é aquele papel que a gente encontra para comprar papel ofício. Mas também existe o A3, existe o papel carta, que tem formato diferente. Se for clicando aqui, vocês vão vendo que ele vai modificando, certo? Ó, eles vão modificando, certo? A3, carta, então ele vai modificando, entende? De acordo com o papel que a gente escolhe. Vamos deixar no formato padrão, que é o A4, e que tá, certo? E nós temos também a parte das colunas, que é como eu falei, é a possibilidade que nós temos de dividir o nosso texto em várias colunas na página, para ficar semelhante àquelas impressões de jornais, certo? Então nós temos essa possibilidade, também com o texto todo selecionado, certo? Que é um tipo de formatação, é uma alteração que a gente faz, então há necessidade de se selecionar o texto. Então com o texto selecionado, vamos lá na opção colunas. Percebam aí que já está selecionado aqui apenas uma coluna, que é o formato que está aparecendo na nossa tela. Mas temos a opção de 2 colunas, 3 colunas, a coluna menor à esquerda e a maior à direita, a menor à direita e a maior à esquerda, e por aí vai. Então vamos começar lá pela 2 colunas. 2 colunas. Percebam aqui, ó, que ele colocou o texto dividido em 2 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, certo? E aí ele vai até o final do texto dessa forma, certo? Então aqui nós temos a parte de colunas. Vamos lá escolher outro tipo, 3 colunas. Ele também colocou o nosso documento com 3 colunas aqui, certo? Dentro da nossa página. Percebam aí, ó, que está com 3 colunas. 3 colunas dentro da nossa página, certo? Ó, temos a possibilidade também, coluna menor à esquerda e maior à direita. Dessa forma fica aqui, ó, menor à esquerda, certo? E maior à direita, certo? Ou seja, mais estreita e mais larga, mais estreita à esquerda, mais larga à direita.
Então aqui vocês perceberam que a gente fez todo esse processo. Continuando, vamos lá para outra opção. Coluna mais larga à esquerda e mais estreita à direita. Ó, percebem, mais larga à esquerda, mais estreita à direita. E também temos a opção lá, mais colunas, para a gente escolher, certo? Como que a gente quer trabalhar com as colunas. O número de colunas a gente vai escolher, certo? Tem a possibilidade de a gente aumentar até quantas colunas a gente quiser. E por aí vai o nosso trabalho com a parte de layout, que é a parte de configuração de página, como eu estava falando, certo? É a parte utilizada para dar formato à página. E esse formato, como será esse formato? Esse formato será de acordo com o que foi especificado no trabalho solicitado. O professor passa algum trabalho para a turma, certo? E aí ele vai dizer qual será a formatação que a turma deve utilizar para dar formato a esse trabalho, certo? Nós sabemos que existe vários tipos de ABNT, certo? Para cada tipo de trabalho existe a ABNT adequada, correta, certo? O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas, é aquela que vem trazendo as normas de como deve ser formatado os trabalhos, certo? Uma ABNT bastante utilizada em trabalhos, principalmente trabalhos acadêmicos, é uma ABNT bem simplesinha, certo? Vamos lá trabalhar com ela aqui. Então, a ABNT diz que a formatação deve ser a fonte, o tipo da fonte, que é a fonte, o tipo de letra, deve ser Arial ou Times. Então, vou colocar aqui na fonte, no formato Times, a fonte Times. Tamanho tem que ser tamanho 12, certo? A orientação, certo? Aqui, ó, o alinhamento deve ser alinhamento justificado, que é esse que fica certinho aqui, ó, certo? Desce certinho tanto na margem esquerda quanto na margem direita, certo? Fica alinhado, certo? Então, nós vimos a fonte, o tamanho da fonte, a orientação, a cor da fonte deve ser o que? Preta, que é a cor padrão, certo? Aí nós vamos lá para o layout da página. As margens, que são essas aqui, né? Superiores que 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, certo? Temos aqui também no menu página inicial a questão do espaçamento entre linhas, é o espaçamento que dá entre uma linha e outra, ó, deve ser de 1,5, 2,5, certo? Então nós vamos lá também, certo? Nós vimos aí a orientação, é a orientação retrato, e a nossa formatação está aqui completa, certo? É uma das formatações utilizadas, certo? Que a ABNT disponibiliza, mas essa questão da formatação vai ficar a critério do que o professor solicitar. Então, Romário, só se utiliza essa formatação que mostrou? Não, utiliza várias outras formatações. É só entrar na internet e colocar lá ABNT, que vocês vão ver, que vai abrir a página e mostrar todas as formatações existentes lá dentro dessa plataforma da ABNT, que justamente é o que temos para as pessoas trabalharem com a formatação, dar formato aos textos, aos documentos que elas produzem, certo? Tanto no Microsoft Word, quanto no Microsoft Excel, quanto no Microsoft PowerPoint, por aí vai, certo? Então, essa foi a nossa sétima aula. Nossa sétima aula a gente falou sobre a parte de layout, certo? Que é a parte de configuração de páginas, certo? E aí nessa parte do layout a gente viu a questão das margens, certo? De como deve ser a medida das margens, certo? Como que a gente faz para inserir essas medidas nas margens, margem superior esquerda, inferior direita, certo? A gente viu a questão da orientação, que é o posicionamento da página, certo? Orientação, retrato, posicionamento da página no sentido vertical, orientação, paisagem, o sentido da página, o formato da página no sentido horizontal, certo? E também nós vimos aí a parte de colunas, que nós podemos inserir quantas colunas nós desejarmos ao nosso documento para ficar de acordo com aquilo que nós necessitamos, certo? Então, também essas formatações são de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com o que foi solicitado pelo professor. Então, nada de mais, nada de exorbitante, são tarefas fáceis de se encontrar, fáceis de se executar dentro do Microsoft Word, certo? Então, hoje nós ficamos por aqui e até a próxima aula.